Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos. Pessoal, estamos iniciando mais um episódio do podcast Solograte. Está eu aqui, Edson Barros. Está conosco convidada de hoje, Michele, que é psicóloga, também é capitã da PM. Michele, seja bem-vinda. Edson, muito obrigada. Eu assisto assiduamente os podcasts, está ótimo, maravilhoso. Fiquei muito feliz pelo convite, muito grata mesmo, e é maravilhoso estar aqui. Show de bola. E hoje nós vamos debater muito sobre o Setembro Amarelo, né? Nós estamos nesse período de prevenção ao suicídio e a Michele, como psicóloga, ninguém melhor que ela aqui para tratar sobre esse assunto, e tenho certeza que a gente vai desmistificar muitas coisas sobre isso, né? Muito mito e muita verdade, esclarecer aqui para as pessoas saberem o que realmente é o suicídio e as maneiras de prevenir, né, Michele? Que é muito Sim. importante. Principalmente nos dias atuais. Hoje a taxa de suicídio tem aumentado bastante, mas daqui a pouco a gente vai entrar mais nesse ponto. Antes disso, eu quero desde já pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, tá? Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Pedir a você que compartilhe os nossos vídeos também do Instagram. Nos acompanhe no Spotify também, nos acompanhe no TikTok, no Facebook, nas nossas redes sociais. Isso contribui bastante com o podcast e a gente de outra forma vai levando o conteúdo maravilhoso para vocês. Tenho certeza que é um conteúdo necessário e muito realmente mesmo assim, necessário nesse momento, pelo período que a gente vem passando, essa transição de pandemia, voltando à normalidade, e os casos, infelizmente, têm aumentado. E nós vamos tratar muito sobre isso aqui hoje. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores. Quero agradecer a Elissandra Lima Arquitetura e Interiores, é uma apoiadora desse projeto. A Elissandra tem mais de 2.000 projetos aí de interiores já feitos, né? Atende aqui em Arapiraca fisicamente, atende em todo o estado de Alagoas fisicamente, presencialmente, e atende online também para todo o Brasil. Tem os dados da Elissandra no nosso Instagram. Se você for lá na aba de parceiros, você vai ver e vai ser direcionado direto para o Instagram dela. Tem todos os dados, WhatsApp, tudo que você precisar. Quero agradecer também ao escritório do meu amigo Jeremias Advocacia. Precisou de advogado, pode entrar em contato em todas as áreas: criminal, penal, previdenciário, empresarial, todas as áreas que você necessitar. Fica localizado aqui em Arapiraca, mas ele também atende online para todo o Brasil. Quero agradecer também a EB Projetos em Gesso. Todo o trabalho de gesso que você precisar, pode entrar em contato. Trabalhos com forro em drywall, forro normal, acartonado, mineral, tudo relacionado à área de gesso, beleza? Mas vamos começar mais um episódio, né? Vamos dar continuidade, na verdade. Eu já quero aqui, Michele, abrir esse espaço para você se apresentar, falar um pouco das suas referências, como você descobriu a psicologia, né? Normalmente a gente costuma dizer que psicólogo é um pessoal selecionado, não é todo mundo que está apto a entrar nessa área. Como você descobriu esse mundo e assim... Eu acredito que quando a gente se forma em algo é porque a gente gosta, Sim, né? sim. Exato. Como você descobriu esse amor pela psicologia? Na realidade, meu amor pela psicologia começou aos 16 anos, quando eu entrei na faculdade de psicologia aos 16 anos. Show. E aí, eu sou de Maceió, né? E cursei até o 4º ano na Universidade Federal de Alagoas. E aí veio outro amor, que foi a Polícia Militar, que me foi apresentada. E aí o amor foi mais intenso naquele momento. E aí foi quando eu passei no curso de formação de oficiais. E quando eu cheguei agora, nesse período que eu entrei muito nova, eu vi que faltava muito pouco tempo para eu me aposentar. E assim, eu já vinha voltando o namoro com a psicologia. Bom, quando veio a pandemia, um período muito difícil para muita gente, mas que de todo período difícil a gente tem que tirar coisas boas. E aí eu tirei o retorno para a psicologia. Retornei, formei e estou aqui voltando às boas, recém-casada com a psicologia, né? E muito feliz em trabalhar nessa área, mas também, como você disse, muito preocupada, né? Porque desde quando você me convidou para fazer esse podcast e falar sobre a questão do Setembro Amarelo, do suicídio, realmente é uma coisa que está acontecendo muito e existem muitos tabus, né? O suicídio, se você for você não pode nem digitar o nome dele numa rede social. E antigamente se acreditava que toda vez que se falava de suicídio, estimulavam as pessoas a cometer. Isso. Mas, na realidade, a gente não é isso. A gente tem que informar. A gente tem que munir tanto quem está pensando, como a família, a rede de apoio, para que ela se prepare, entendeu? Para ajudar essa pessoa, né? E a gente tem que realmente falar muito mesmo sobre suicídio. Não sobre o suicídio como fazendo apologia, como
Acontece muito, pronto, um ator famoso morreu, ninguém quer se matar. Ele fez isso porque foi para um grito de revolta dele com relação ao sistema. Não, ele fez isso porque ele estava doente, ele estava precisando de ajuda. Às vezes tem envolvimento com droga. E se faz uma apologia ao suicídio dessa forma, que é uma solução, e ela não é uma solução. Né? Ele não é uma solução. E a gente precisa informar as pessoas com relação a isso. Show de bola. Eu acho que, principalmente agora, como você falou, nos dias atuais há essa necessidade. Eu fazia algumas pesquisas e eu vi, uma delas dizia que nos últimos 10 anos o suicídio aumentou cerca de 30% a 40% no Brasil. Ou seja, a gente percebe que por mais que tenha políticas, né, voltadas à prevenção, a esse combate ao suicídio, mesmo assim os casos continuam aumentando. Então, alguma coisa não está se encaixando. Isso. Ou é o método de combater, ou é o método de prevenir, ou é a falta de realmente criar políticas públicas que realmente ajudem as pessoas a sair, mas eu vejo que é muito necessário. As pessoas dizem até assim, não, mas se você divulga, você tá colocando o suicida no auge, você está fazendo aquilo que ele quer, e na verdade o intuito não é esse. O intuito é, lógico, que é de ajudar. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão assistindo esse episódio agora que talvez tenha passado por um momento como esse, tenha superado, e pode ser, espero que não, mas talvez tenha pessoas que até esteja passando por um momento assim. Então tenho certeza que um episódio como esse, como tantos outros que acontecem, ajuda a pessoa a sair desse mundo, né? A sair desse momento, a superar esse momento, passar, que a gente costuma dizer que a fase não é fim, né? Isso. Talvez esse momento difícil agora é só Deus lhe aperfeiçoando para algo maior, lhe ajudando a entender o seu propósito de vida, o seu chamado de vida. Porque, na realidade, a gente precisa falar, né, Edson? Quando a gente tem um problema, nós precisamos falar. E nós queremos também ser ouvidos. E nós queremos ouvir. E uma pessoa que está passando por um problema desse, geralmente ela não tem ímpeto, ela não tem força para falar. E também as pessoas também não querem ouvi-la, né? E aí, isso daí é terrível. Quantas pessoas hoje você não já escutou dizendo, eu tive depressão, eu tenho crise de ansiedade, eu tenho crise de pânico, né? As doenças atuais. E aí, dentro da depressão, vem uma coisa chamada ideação suicida, né? Que é quando eu penso em me matar. E aí a gente escuta muito em consultório uma frase que diz assim, não tenho mais nada o que fazer, eu estou só existindo, né? Eu estou só existindo. E o só existir? Né? Aí você escuta, aí tem gente, aí chega para de repente, aquele paciente diz para um familiar isso, não tenho mais o que fazer, eu estou só existindo, então para que eu estar aqui? Diz, isso é para chamar a atenção, isso é falta de Deus, entendeu? É falta de fé. Então, assim, eu gosto de comparar. Por exemplo, se você chega e diz, eu estou com dor de barriga e estou com apendicite estrangulada, você vai para o médico, estrangula a sua apendicite, o médico chega e diz, você vai ter que operar agora. Você está com apendicite estrangulada e você vai ter que operar para viver. Aí o que é que o familiar faz? Corre, vai no hospital, chega lá, leva para o médico e opera. E aí o familiar não chega e diz assim, não, doutor, peraí. Essa apendicite estrangulou porque ele quis. Criou isso da cabeça dele. O corpo dele que gerou isso, então ele não vai... Isso é besteira, ele está fazendo isso para chamar a atenção. Ele não vai operar, eu não vou operar, eu não vou cuidar, eu não vou tomar remédio, eu não vou dar remédio a ele. Ninguém faz isso. Leva para o médico, opera, cuida. E aí, por que quando um paciente está com depressão? Quando o paciente está com crise de ansiedade? Quando uma pessoa tenta o suicídio, você não vai cuidar. Houve alguma coisa dentro da cabeça dele, que alguma disfunção, alguma descarga hormonal, alguma coisa fisiológica, né? Por isso que existem remédios para depressão, para o controle da ansiedade, que precisa ser controlado e precisa tomar atenção, do mesmo jeito que um apendicite. Do mesmo jeito que um apendicite. Então, ele precisa tomar um remédio, ele precisa de cuidados. Quando uma pessoa está operada, acamada, o que é que você faz? Repouso. Então, você dá cuidado a eles. Exato. Então, por que uma pessoa com depressão você não vai cuidar? Você não vai olhar se, de repente, se você for orientado pelo psiquiatra ou pelo psicólogo a retirar facas, a retirar corda, a ficar mais perto com ele, a levar ele para tomar um sol, né? A conversar sobre outras coisas. Por que você não vai ter esse cuidado com esse seu familiar tão querido? Então, a doença mental hoje, ela é recoberta de preconceito, tanto do paciente como da pessoa que circunda, das pessoas que circundam ele, da rede de apoio. Um paciente com problemas psicológicos, e aí com transtornos de humor, ou então ele precisa
de ajuda, ele precisa de uma rede de apoio e assim, é muita falta de informação, né, tanto do paciente como de um familiar, achar que aquilo ali é falta de Deus, aquilo dali é As frescura. pessoas espiritualizam muito, né? Exatamente. Não, minha gente, é doença, e doença tem que ser tratada e ponto, né? Ninguém pede para ficar doente. Exato. Ninguém pede para ter uma depressão, para ter uma ansiedade. Você tem que ser mais forte. E qual é o nível de força que um ser humano tem que ter? Show. Acho que não se mede. Você citou algo interessante, que é a questão das pessoas quererem espiritualizar tudo. E lá na igreja a gente costuma também, a gente sabe que existe, sim, da mesma forma que existe o bem, existe o mal no mundo. Só que a gente sabe que o médico, ele está lá para ajudar alguém que está doente. O psicólogo está lá para ajudar alguém que precisa conversar, precisa desabafar. Eu lembrei de um episódio interessante. Um dia eu estava aperreado com as coisas do trabalho. Sabe que empreendedor, meu Deus do Sim. céu, a loucura que é. E eu estava aperreado e tinha aula na faculdade. E eu cheguei e disse, não, hoje eu tenho que conversar com o Luiz Geraldo, quero até mandar um abraço para o professor Luiz Geraldo, que ele é psicólogo do SESMAC, e a gente tem essa assistência, né? Tem essa assistência, não, fugiu até a palavra agora. Mas tem essa pessoa lá que, se você precisar conversar, Que ele bom. vai lá e vai lhe Que atender. bom. Você que é docente do SESMAC, você tem esse apoio. Eu disse, não, hoje eu preciso conversar. Eu tenho que desabafar, eu tenho que falar para alguém, não aguento mais isso não. A pressão de um lado você faz e parece que aquilo vai enchendo você e chega num ponto que você tem que colocar para fora. Porque Isso, falar, né? quanto mais você absorve, mais vai piorando as coisas, mais vai... E eu conversei com ele em uma conversa de 30 minutos. Eu saí de lá, comparando a parte mental, eu saí quase igual quando eu vou na massagista e ela faz uma massagem e você sai de lá relaxado. O físico relaxado. Eu saí da sala leve. Rapaz, dá para respirar e correr mais um bocado. Ou seja, eu fui regenerado ali naquele Isso. momento, né? Porque a gente fala sobre o mito não sei se você já ouviu falar sobre o mito da caverna, né? Não. Quando você está dentro da caverna lá, é um mito socrático, eu acredito, se eu errei, me desculpem. E aí, quando você está lá dentro da caverna, imerso no problema, você acredita que não existe mundo fora, não tem nada fora, só tem aquele problema. Então, assim, você está lá só pensando, como você disse, com a cabeça cheia, né? E é naquela escuridão. E aí, o que é que eu faço? E aí você conseguiu pensar, eu vou procurar uma ajuda. Aí, como eu estou lhe falando, eu vou falar, eu vou procurar alguém para me escutar, eu vou escutar alguém. Aí você sai da caverna e vê que fora da caverna existe um mundo e existe luz. Então, para quem está com problemas de ordem psicológicos, então a gente precisa sair da caverna. Às vezes as pessoas não têm força sozinhas, então elas precisam ser puxadas. Né? E aí é onde entra a rede de apoio. E você fala uma coisa muito interessante, que é a igreja. E a gente fala que existem fatores que eles são positivos, né? Para nos proteger. E aí, esses fatores de prevenção, por exemplo, a igreja é um deles. Quando você se agarra a uma religião, e qualquer ela que seja, você é evangélico, eu sou católica, tem um espírita, tem um da Umbanda, qualquer religião que você se agarrar a ela é um fator protetivo. Sim. Entendeu? Porque, assim, a sua religião vai dizer, ela vai falar sobre a questão do suicídio, e aí quando for, né? Eu acho interessante, uma das minhas pacientes, ela dizia assim, ela, graças a Deus, já teve alta, e aí ela chegava e dizia assim, eu tô só existindo, mas às vezes eu penso, para que eu estar aqui? Eu vou para o lado de lá. Aí eu disse a ela, você conhece o lado de lá? Ela é católica, né? Você conhece o lado de lá? Aí ela parou e fez, não. Então, como é que você sabe que do lado de lá essa dor vai passar? Porque se você não sabe como é o lado de lá, como é que você vai saber se tem alguém lá para lhe ajudar e essa dor acabar, se você for? Porque aqui, pelo menos, você sabe que você tem uma terapia, você tem remédios, você tem sua família. E lá, você vai ter a certeza que a dor vai passar, porque, na realidade, o suicida, ele não quer morrer. Ele quer que a dor passe. Exato. E é isso que as pessoas têm que tomar consciência, que a dor está tão grande, tão grande, tão grande, que ele está dentro da caverna e não consegue sair sozinho. E as pessoas têm que entender que isso não é frescura, isso não é safadeza, isso é doença, é um problema de saúde pública. Hoje, há dados da OMS que fala que mais de adolescentes de 15 a 21 anos, o suicídio é a terceira causa de morte. Meu Deus.
é a terceira causa de morte, né? Quantos desses adolescentes não estão aí se mutilando? Ou simplesmente querendo, ou então dizendo que não são mais meninas, não são mais Marias, são Pedros, ou são Pedros e são Marias, e a família não aceita. Isso daí faz com que isso vou ser uma vergonha. E aí já vem um monte de causas, né, dessa, porque às vezes os adolescentes hoje, a informação está tão grande, né, tanta coisa, porque ter o desejo sexual pelo outro não faz com que eu queira ser do outro sexo. Né? E ter esse desejo pode ser uma coisa momentânea, do início da adolescência, do se encontrar, do se decidir. E a família não aceita. Não estou dizendo que tudo tem que ser normal, banalizado, mas as coisas têm que ser entendidas. A maneira de olhar como uma anomalia, né? Como uma Olha anomalia, exatamente. De repente, aquele adolescente, ele nem está se voltando para a homossexualidade, ele só está confuso. E se ele estiver voltando, é uma opção dele, então basta a família apoiar. Tantas pessoas, tantos homossexuais que são pessoas incríveis, fantásticas, referências mundiais, né? Referências mundiais. E tantos héteros que você não tem condições de botar na mão dele um confeito. Exatamente. Então, assim, eu não estou fazendo apologia ao homossexualismo, estou falando que a gente tem que começar a entender, a respeitar as pessoas, a ouvi-las, né? Para evitar essas situações. Até porque eu, particularmente, eu costumo dizer o seguinte, eu não preciso concordar para respeitar. Isso. Eu acho que acima de concordar tem que estar o respeito. Não, eu tenho uma coisa linda, eu tenho uma filha de 7 anos, que a professora me chamou. Disse, Michele, você vai ver o que Isabelle falou hoje. Eu fiquei de queixo, porque a gente prega muito isso em casa. Tem uma amiguinha que ela não se dá, tão desconfiando de algumas alterações nela, né, alterações da criança, em comportamento. E ela chegou e disse, aí essa menina aperreando muito ela disse, fulaninha, eu não gosto de você, mas eu lhe respeito. A professora parou e disse, hã? Direto. Como assim? 7 anos. Porque eu digo direto, respeito. As maiores guerras do mundo foi a intolerância religiosa, né? Exato. Até hoje. Eu acho que os países que estão em guerra contínua é justamente por conta de religião. Justamente por conta de religião. E aí a gente vai para outra coisa, né? As redes sociais. Exato. Né? Como as pessoas são felizes no Instagram. Né? Que vida massa é a vida do Instagram. Minha gente, ninguém é tão feliz o tempo todo. Então, assim, isso é uma frustração muito grande. E aí pode julgar, né? Você é muito fraco em pensar que porque fulano tem uma vida melhor do que a sua lá do Instagram, a sua tá ruim, assim, você ter depressão e querer se matar. Isso não é fraqueza. É brincadeira todos os dias estarem... Eu tenho uma vida boa, eu viajo, eu tenho um marido bom, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho o melhor corpo, eu tenho o melhor cabelo, e aí tá o outro do outro lado, sem nada disso. Sem nada disso. Né? Acho que você tinha falado uma coisa e eu acho muito interessante porque é o seguinte, é algo que marca no sentido de que hoje é muito difícil, você falava de aceitação e de respeito, né? Aceitação por parte dos familiares, respeito por parte de quem conhece determinadas pessoas. Eu acho que o suicídio em si, falta muito empatia, né? Empatia de quem está vivendo do lado. Eu particularmente, aqui no Alto Cruzeiro, faz tempo isso, eu acho que tem uns 8 anos, e eu morava no mesmo prédio onde um rapaz se suicidou. E naquele mesmo dia, por incrível que pareça, tinha a parte da varanda do prédio, eu subi na varanda, vi ele, dei boa tarde a ele, a gente conversou, acho que besteira, eu perguntei, e aí, como tá as coisas? Ele falou, e eu desci. Aí peguei a minha moto, fui embora. Quando eu voltei, à noite eu já cheguei, tava aquele monte de polícia lá, e ele tinha se suicidado. Amarrou uma corda na tranca da porta, amarrou no pescoço e se suicidou ali. Ele era filho de um agente da Polícia Civil, salvo engano, na época. E assim, eu tinha conversado com ele, mas eu não notei, eu não percebi, não sabia, e ele chegou para morar ali sozinho, e depois foi que a gente começou a saber que ele estava passando por... Mas você está passando por um período difícil desse, está indo morar sozinho. Isso. Né? Isso. E quem está próximo, aceitar, permitir que algo desse... Porque assim, eu acho que é muito difícil de compreender uma pessoa que está passando por um momento desse, é muito difícil de você chegar assim, realmente perceber, né? Se a pessoa não sente confiança de se abrir. São cis, né? Se ele não quer se tratar, se ele não quer tomar o remédio, se ele não quer ir para terapia, então eu não posso ajudar.
É muito fácil, né? Exato. É bem mais fácil, mas também eu não julgo os parentes, que é muito difícil lidar com uma situação dessa. Exatamente. Como é muito difícil lidar com qualquer problema de saúde dentro de uma família. Desestrutura tudo. Um paciente, uma pessoa comete suicídio, afeta em média 8 pessoas ao seu redor, que elas começam a pensar em suicídio, que elas começam a questionar a sua existência, que elas começam a ter depressão. Então, uma pessoa que se suicidou, ela influencia 8 pessoas ao seu redor. E aí, o que é que acontece? Há pesquisadores que dizem que o suicídio está arraigado no DNA, né? Que quando um parente acontece essa situação, quando acontece essa situação com um parente, a tendência é que aconteça com outros mais. Então, assim, tem que ser tratado, né? Tem que ser cuidado. Ah, mas se ele não quer tomar o remédio, se ele não quer se cuidar, eu, como parente, não posso desistir dele. Né? Eu tenho que procurar meios. Aí, eu não tenho forças para continuar, então alguém tem que substituir. Né? Exato. Alguém tem que substituir. Nós estávamos conversando sobre a questão por exemplo, suponhamos que tenha uma adolescente que tem um câncer terminal. Fica todo mundo na escola, nos lugares, mas e aí, o que é que você quer? Qual, tipo assim, fazer os últimos desejos de vida dela, né? O que é que ela precisa? Vamos tentar fazer os últimos desejos. Ah, eu quero encontrar com a Total, né? Eu estava falando agora, eu quero encontrar com Wesley Safadão. Então, mandam mensagem no Instagram, marcam Wesley Safadão vai lá e bate naquela escola e vê aquela menina e assim, todo mundo se comove. Mas aí tem um paciente que tem uma mesma adolescente que se corta, que coloca pizza em todos os lugares, e aí que tem problemas de nota na escola, foi diagnosticada com depressão. E aí, o que é que se faz com essa paciente? Nada. Ninguém chega para ele e diz assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Vamos para a praia tomar sol, né? Vamos sair um pouco, vamos conversar. Quem era que você queria conhecer? Vamos marcar o Wesley Safadão para você conhecer? Ninguém marca. Então, Ignora. Ignora. Olha, problemas mentais. Quer ver um outro lado da moeda? Esses dias eu chegava, eu quero até mandar um abraço para a Laís e para a Débora, trabalham na Brasil PVC. E eu cheguei lá esses dias e elas estavam falando justamente do Wesley Safadão, que estava passando por um período, tinha até anunciado no Fantástico que está para se aposentar e tal, porque estava passando por acho que é um problema psicológico. Sim. Aí o que acontece? E de repente, a história do ator comove as pessoas de uma maneira tremenda. Né? Isso. Aí, a gente não consegue sentir empatia pelo próximo, por quem está próximo da gente, mas sente empatia por alguém que está tão longe, porque tão distante. O próximo está muito próximo e me causa problemas. Como é difícil, né? O próximo está muito próximo e me causa problemas. E o meu próximo, que está lá longe, não é problema meu. Então, assim, o suicídio ele tem que ser tratado como um problema de saúde pública. Ele é multifatorial. No começo nós estávamos perguntando, você dizendo, será que se acontecer alguma coisa algum episódio pode fazer com que uma pessoa queira praticar o suicídio? Sim, claro que pode, né? Assim, a história dela de infância, nós não somos uma tábua rasa. Nós já nascemos com nossas impressões, dos nossos pais, das nossas mães. Assim, quando você estava na barriga, os sentimentos que ela tinha, que ele tinha, que o pai tinha sobre você, já foi impregnado ali. Ninguém nasce do zero. Você já nasce com as suas impressões. A prova disso é o temperamento. O que é o temperamento? Quantas vezes, pronto, você tem o temperamento do seu pai ou da sua mãe? Acho que eu tenho da minha mãe. E aí, quantas vezes eu já estou isso? Você tem um temperamento da sua mãe, porque você nasceu com aquilo, né? Com o temperamento da sua mãe. Eu nasci com o temperamento do meu pai. E aí, muito dele. E aí, o que é que acontece? Então, ninguém é uma tábua rasa. Então, você já nasce com as suas impressões. E o que é que acontece? As pessoas, elas tendem... Então, é multifatorial. O que foi que aconteceu com essa pessoa desde a barriga, na infância, a adolescência, a vida adulta? Ou então, tudo certo, foi, mas aí no meio do caminho, né? Uma separação, uma perda de um ente querido, um problema nos negócios, né? Uma frustração por não passar num concurso público. O que é que aconteceu com ela? Então, o que eu queria deixar aqui era desmistificar essa ideia de que depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, tentativa de suicídio é frescura. Não é. Uma pessoa, para ela confirmar, para ela conseguir
se suicidar, geralmente ela tentou de 6 a 8 vezes. Então, ela veio pedindo socorro várias vezes. Ela tomou mas ela tomou uma caixa de Tilenol. Tilenol não mata. Mas ela estava dizendo, olha, eu estou tomando isso porque eu não estou aguentando mais, eu preciso de ajuda. Eu não quero morrer, eu quero que a dor passe. Ou então eu quero morrer, mas não saber como me matar. Então, ela grita, né? É muito difícil, ela né? grita, ela pede ajuda, né? E quando você vai para a perícia, você vê que, e isso é muito importante, o suicídio ele é momentâneo. Os que conseguem, em 90% dos casos é momentâneo, ele não é preparado. Né? Então, você vê que um cara bota uma corda e se joga e consegue, ele se arrepende e ele bota a mão no pescoço. Quando a perícia chega, ele está com a mão no pescoço. Porque ele é de 5 segundos, é a média do arrependimento. Então, ele se arrependeu, mas não conseguiu mais voltar. Então, por isso que essa pessoa que tentou uma vez precisa de atenção, precisa de cuidado. Né? Ela precisa de um apoio, precisa de uma vigilância até ela sair da crise. Isso vai passar com cuidado, com medicação, com terapia. Vai passar, como qualquer outra doença. E se não passar, ela vai se estabilizar. E essa pessoa vai voltar a ser aquela pessoa que você conhecia sem a doença. Né? Show, show. Ô Michele, a questão, os casos de reincidência, acontece da pessoa, tipo, tentou suicídio uma vez e, de repente, por algum motivo, alguém chegou e conseguiu cessar o ato, ou a pessoa mesmo se arrependeu na hora, o exemplo do cara da corda conseguiu, Sim. de alguma forma, é normal essa pessoa, tipo, depois voltar a cometer novamente, isso é normal? Sim, é como a gente falou, a média, como os estudos provam que a média para consumar o ato é uma tentativa de 8 vezes, chega a ser até 8 vezes a tentativa, né? Então, assim, se essa pessoa tentou, é como eu estou falando, ela pediu ajuda. Então, agora tem que tratar e tem que cuidar para que ela não reincida, para que ela não tente novamente. Entendeu? Então, tem que ter cuidado com isso. E aí vem, como eu disse, vem os fatores de proteção. A igreja, a fé em Deus, a família, o autocuidado é muito importante, né? Eu tenho também, eu costumo falar muito sobre, no meu Instagram, sobre relacionamento, sobre posicionamento, sobre autocuidado. E aí, o que é o autocuidado? As pessoas antes confundiam o autocuidado com o egoísmo. Né? Se eu estou hoje cansado, exausto, e aí eu vou dormir 1 hora, eu vou deixar, se você é um empresário, por exemplo, você consegue parar no seu dia. Para hoje eu não aguento mais, eu vou dormir 1 hora, é porque ele é preguiçoso. O emprego está aí, a empresa dele virando, ele é um preguiçoso. Não, ele parou e viu que hoje ele não consegue, ele tem que parar. E ele dormiu, a cabeça voltou. Porque, assim, a gente costuma dizer que, é uma expressão que eu adoro, dizer que o órgão que filtra o cérebro é o sono. E aí você dormiu, filtrou, descansou, relaxou, levantou novo. Pronto, agora bora para a vida. Pau. Né? Então, assim, é autocuidado você, num final de semana, você deixar seu celular desligado, só com um stand-by para uma necessidade, enfim. E você ir com a sua família, não precisa gastar, para ir correr no bosque, para andar de bicicleta, para ir para frente de casa tomar um sol. É autocuidado, né? Autocuidado não é só você sair por aí e comprar as mulheres 1 milhão de roupa, fazer o cabelo, ir para o salão, não. Autocuidado é você se respeitar, se entender e cuidar, porque isso é cuidar da sua saúde mental, né? Autocuidado é quando uma pessoa, você sabe que ela é difícil de enfrentar, difícil de conversar, e você diz, não, nesse momento eu não tenho condições de conversar com ela, e aí eu vou respirar, vou sair e vou conversar depois. Porque imagine todos os dias você tendo uma conversa difícil. Pá, martelando. Aí lá vem depressão, crise de ansiedade, pensamentos suicidas, ideação suicida. É uma série de fatores muito grande que vai influenciando, e a gente percebe isso muito, principalmente em relacionamentos, né? Relacionamentos conturbados, Isso. falta de comunicação, falta de conversa, e muitas das vezes acabam de maneiras trágicas. Essa é a realidade. Infelizmente, acabam de maneiras trágicas. Ô Michele, qual é a maneira tipo assim, se você conhece sei lá, o telespectador, conhece alguém que do nada começou a falar em suicídio, começou a fazer, tomar atitudes que você percebe que não era normal daquela pessoa, mudar a rotina,
mudar o seu comportamento do nada, você percebe que essa pessoa realmente está entrando em um período de depressão ou algo semelhante. Qual a melhor maneira de você, da pessoa que conhece, né, da pessoa que está perto, qual a melhor maneira de ajudar essa pessoa? Primeiro, incentivar ela a pedir ajuda, né? A fazer uma consulta com um psiquiatra, com um psicólogo, né? Primeiro escutar, entender o que é que está acontecendo, né? Se você já percebeu que aquele movimento está diferente, né? Por exemplo, um exemplo para depressão, né? Choro voluntário, né? Deixar de fazer alguma coisa que gostava muito. A gente escuta frases do tipo assim: doutor, eu amava ir para a igreja, mas hoje não me dá mais vontade. Eu adorava passear com meu cachorro, mas não tenho vontade mais nenhuma de passear com ele. Então, choro voluntário, deixar de fazer alguma coisa que você gostava muito. E aí, sono, muito tempo dormindo, calado. E aí que você percebeu que ela está assim, vamos conversar. O que é que está acontecendo? Não é nada. Não é nada. Aí você já sabe que tem uma coisa errada. Então, aí, não, vamos, eu vou lhe ajudar e a gente vai para o psiquiatra. E aí vai para o psiquiatra, conversa com ele. Às vezes a pessoa tem força para ir, às vezes a pessoa não tem. E aí começa o tratamento. Psiquiatra, psicólogo, atividade física. Funciona, minha gente. Dá resultado. Salva vidas. 90% dos suicídios, se tivessem tido o tratamento, eles não teriam acontecido. E aí, quando a gente pensa, se você pensar assim, você vê que quando você salva um possível suicida, você salva toda uma família. Exato. Porque se ele ataca, se o suicídio ataca e ele chega, abrange um raio de 8 pessoas, então são 8 pessoas salvas. Né? Então, percebeu algum desses sintomas? Conversa, escuta, tenta ajudar. Né? Hoje é uma relação incrível, maravilhosa entre a psiquiatria e a psicologia. Comprovado que funciona. Então, esse é o caminho. E aí eu brinco e digo, minha gente, é simples. É simples que não tem depressão. Não estou falando que é simples curar a depressão. Eu estou falando que o tratamento já foi descoberto. Exato. Né? Psiquiatra, psicólogo, atividade física e melhorando. Tem gente que se fecha de uma maneira tão grande. Eu conheço uma menina que os pais... Na verdade, ela passou por uma situação muito difícil. Não vou citar nome. Mas os pais chegaram de junto, ajudaram muito, trouxeram essa pessoa de um outro estado para perto, ela morava em um outro estado, trouxeram para perto, ajudam, eu conheço, os pais são presentes e tudo, e volta e meia ela vai lá e toma remédio. Esses dias eu estava no hospital porque tomou uma caixa de remédio lá, depois cortou os pulsos. Ou seja, é uma pessoa que vem sofrendo, e às vezes as pessoas têm muito isso de tipo, a imagem do psicólogo nem tanto, mas do psiquiátrico é de que, não, que eu não estou doido. Isso, né? eu não Você sou fala, doido. vai para o psiquiátrico, a pessoa diz, não, que eu não estou doido, já trata como se o psiquiatra tratasse o doido em si, que é totalmente diferente de uma pessoa que... Porque, assim, são transtornos, né? Então, há medicação para transtornos, para doenças. Então, assim, se está acontecendo... A gente tem remédios que são reguladores de humor. É uma doença, entendeu? Há hormônios em baixa que precisam ser regulados. Então, assim, não é... Então, se você chegar e dizer assim, você toma remédio para o coração, para pressão alta. Eu não vou não para o cardiologista, porque eu tomo remédio para o coração. Existe, minha gente. Então, só que você não vai para um cardiologista, você vai para um psiquiatra. Porque tem descargas hormonais no seu cérebro que não estão funcionando e você precisa de algum remédio para regular aquilo. E você precisa da terapia. Entendeu? Hoje a gente tem a teoria cognitiva comportamental, que é a linha que eu sigo, e é uma linha muito efetiva hoje na psicologia, onde a gente trata o problema no foco. Né? A gente trata o problema no foco. E aí isso faz com que na minha concepção, porque a psicologia, como qualquer outra profissão, cada um tem suas ramificações, e a que eu mais me identifico é essa. Então, isso faz com que você trabalhe a doença naquele momento ali, para tratar efetivamente, e para o paciente ser psicólogo dele mesmo. Né, que a gente faz uma psicoeducação. A gente ensina o paciente a entender o problema dele e a entender quando ele tem esses pensamentos disfuncionais. Né? Qual é um pensamento disfuncional? Eu estou aqui só por estar. Eu não preciso estar aqui, eu vou me matar. A gente vem, analisa e diz, mas espera aí, você está aqui só por estar?
Aí você começa a puxar por ele e você começa a reformular aquilo. E depois que você vai puxando, que você vai conversando, ele faz, não, eu amo meus filhos. Eu amo meu marido. Eu gosto de ir para a igreja. E isso vai contra as coisas que eu acredito na minha religião. Então, toda vez que você estiver pensando nisso, volte e pense desse jeito. Eu amo meu marido, eu acredito em Deus. E aí isso vai fortalecendo o paciente e ele vai desfazendo aqueles pensamentos. Show. Né? E assim, tem solução, tem cura, tem que ser tratado. Depressão, ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno, de doença, bipolaridade, esquizofrenia, né? Comportamento antissocial, tudo isso tem tratamento. Basta o paciente ter uma rede de apoio, que é extremamente importante. Uma rede de apoio e profissionais qualificados e gabaritados para tratá-los. Show de bola. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as formas de tratamentos, né? A Michelle deu uma pincelada aqui já em algumas partes, mas a gente vai tratar mais específico. Mas antes disso, eu quero mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores. Quero agradecer a EB Projeto em Gesso. Todos esses tipos de serviços na área de gesso, gesso mineral, gesso drywall, gesso acartonado, gesso plaquinha normal. Todos os tipos de serviço tá lá nos nossos parceiros, é só clicar, já vai direto para o Instagram, tá, da EB Projeto em Gesso. Quero agradecer também ao escritório do meu amigo Jeremias Advocacias. Todas as áreas do direito ele atua, tem lá os associados também que atuam no previdenciário, criminal, empresarial, direito imobiliário, todas as áreas do direito, atende aqui em Arapiraca e também para todo o Brasil de maneira online. É só clicar nos parceiros também que já vai ser direcionado direto para a página dele. Quero agradecer também a Alessandra Lima, Arquitetura e Interiores, que atende também aqui em Arapiraca, fisicamente em todo o estado de Alagoas e online para todo o Brasil. Se precisar fazer do seu projeto, desde um quarto até o projeto da sua empresa, é só entrar em contato com a Alessandra, tá? Clicou lá na página dos parceiros, você vai clicar no Instagram, no nome dela, já vai direcionar você direto para a página dela. Também quero pedir a você, né? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, deixe a sua mensagem, que você acha que dá para melhorar, que você acha que pode contribuir de alguma forma com o podcast em si. Deixe lá a sua opinião também. Compartilhe os nossos vídeos no Instagram. Você ajuda a gente bastante com isso e nos motiva cada vez mais a entregar um conteúdo cada vez melhor para você, tá? Lembrando, nós estamos no Facebook, no TikTok, no Instagram, no Spotify e no YouTube. São 5 plataformas diferentes. Se você quiser somente ouvir o áudio do episódio, você vai no Spotify, @Sologratia. Também tem lá no Instagram, você vai clicar na páginazinha lá do Spotify, ele vai direcionar você direto para a plataforma. Você vai ter acesso aos nossos conteúdos por áudio, tá? Então, fica a dica aqui para vocês, ajuda a gente e a gente vai entregando conteúdo para vocês também. Se inscreve no nosso canal do YouTube, tá? Você não pode deixar isso passar. Mas, Michelle, me diga uma coisa, a gente já falou do paciente em si, o que pode causar, o que pode fazer com que essa pessoa entre nessa depressão. A gente já viu também como as pessoas que estão ao lado, as pessoas que estão próximas, familiares, amigos, conhecidos, podem ajudar essa pessoa, mas assim, a partir do momento que é diagnosticado essa pessoa como alguém que está passando por esse momento depressivo, né? Tá com depressão, quais são os tratamentos? Chega até vocês os psicólogos, quais são os tratamentos que se iniciam a partir dali? Qual a maneira de ajudar essa pessoa? O primeiro tratamento inicial é o tratamento medicamentoso, né? É procurar um psiquiatra para ele avaliar se há necessidade de entrar com a medicação naquele paciente, né? Depois daquele paciente, com certeza aquele psiquiatra vai indicar que ele faça uma terapia, né? E aí, hoje a gente tem, para determinados transtornos, a gente tem o DSM, que é um livro que ele fala sobre os transtornos mentais, né? E aí ele indica quais são os melhores tipos de abordagem psicológica para determinados transtornos. E aí eu acredito que o psiquiatra ele também vai orientar nisso, mas o ideal, independente da abordagem do psicólogo, o ideal é que ele vá para um psiquiatra, que ele comece uma terapia, que de repente ele até comece uma atividade física, né? Show. E aí o carro-chefe, ou seja, a receita para resolver esse problema é isso. É o psiquiatra, o psicólogo, e aí a gente começa com as outras intervenções, né? Mas ele tem que se tratar.
Tem que se tratar. E o quanto antes, melhor, né? O quanto antes, O melhor. quanto antes, melhor. Achei incrível que você citou já aqui, e as pessoas quando estão com qualquer uma outra doença é um desespero terrível para se tratar, né? E até mesmo quem está próximo é um desespero terrível de levar a pessoa para se tratar. Isso. E quando se trata da depressão em si, as pessoas ainda têm esse preconceito. Da depressão, né? da esquizofrenia, do transtorno bipolar, de uma tentativa de suicídio, né? As pessoas começam a ter daquele adolescente que se corta, né? Porque é o problema, né? E assim, venhamos e convenhamos, se a gente vai falar sobre o consciente, sobre o inconsciente coletivo, né? Você quando pensa em ajudar uma pessoa que tem câncer, você é um bom samaritano, né? Você é um bom samaritano. Exato. Mas ajudar uma pessoa que tentou se matar e que teoricamente é safadeza, né? Isso daí não é tão nobre. Então a gente tem que desmistificar isso. A partir do momento que se entender que problemas de saúde mental é um problema de doença, do mesmo jeito que qualquer outro tipo, a gente vai conseguir salvar muito mais vidas. Muito mais vidas. E aí eu não coloco numa balança no que é mais fácil e no que é mais difícil. Quando você quebra um braço, que você coloca gesso, em 15 dias, 20 dias, você está bom. Um problema de saúde mental pode se arrastar por anos. Mas tem que ter o tratamento, tem que ter o cuidado. Né? Por isso que muitos esquizofrênicos acabam por aí, nas ruas, abandonados, né? Sem tratamento. Porque além do tratamento ser difícil, ser muito caro, né? Que requer muita atenção, e aí eles começam a não acreditar no próprio tratamento. E começam a ficar aí, eles mesmos vão para a rua, a família abandona. Ninguém abandonaria uma pessoa com câncer. Exato. Né? Eu queria muito, se eu saísse daqui, que alguém que escutasse esse podcast tivesse essa consciência. Alguém que tivesse em casa, uma pessoa que tentou suicídio, uma pessoa que tem um problema mental, que ele tivesse essa consciência que essa pessoa está doente e que ela precisa de ajuda. Muitas vezes medicamentosa na psicoterapia, e que como é um problema mental, ela às vezes não vai ter força para isso só. Então ela precisa da sua atenção, ela precisa do seu amor, do seu plus no seu amor. E você também precisa ser cuidado. Então quem cuida também precisa ser cuidado, mas que olhe para essa pessoa como uma pessoa que está doente, que precisa de ajuda. Se eu sair daqui hoje e essas pessoas tiverem essa consciência, pelo menos uma, eu já vou sair muito feliz. Show de bola. Me fez lembrar de um fato agora, que foi do Jim Carrey, se não me engano, que era um ator, né? Um cara que, assim, quantas pessoas não já riram assistindo o filme dele, né? Assistindo um filme, uma série, não sei se tem série dele também, mas os filmes dele eu já assisti vários. E você para assim e olha para uma pessoa como essa, aparentemente feliz, né? Por trás das telas, você não sabe como a pessoa tá. Só que de repente aparece o Jim Carrey em uma clínica internado, depressivo, e você olha assim e não reconhece mais a pessoa. E as pessoas muitas das vezes ficam... O tratar das pessoas em si para esse tipo de doença é justamente que não, isso é besteira, isso é sem vergonheza, é safadeza dele, é safadeza dela. Tem tudo, e como é que ele está agora com depressão, querendo se matar. Exato. E aí um dado muito importante é que não há relação de tentativa de suicídio com classe social, entendeu? Idade. Então, assim, todo mundo pode tentar, infelizmente. Né? Isso não tem a ver com... Aí você diz assim, Jim Carrey tinha uma vida estabilizada. O cara teria as mulheres que ele sonhasse, o carro que ele quisesse, a casa que ele quisesse. E aí é um monte de gente ainda o adorando, idolatrando. E esse cara teve depressão, tentou se matar. E aí, como é que você diz isso? Né? Por que ele fez isso? Alguma coisa ali dentro... Né, saiu do normal, porque ele é humano. Exato. É uma pessoa humana. Então, assim, e outra coisa importante para a gente ficar bem ciente, por exemplo, quando acontece, às vezes o suicídio ele é tão programado. Eu vi um caso, já estudando na faculdade, na pós, o relato de caso era uma advogada que ele preparou. Ela preparou a tentativa, né? Ela tinha muito dinheiro. E aí ela tinha chofer, tinha mordomo, tinha uma enfermeira 24 horas. E aí o que foi que aconteceu? Ela saiu de manhã, né? Foi fazer as unhas, fez o cabelo. E aí a psiquiatra ia todos os dias almoçar com ela. E nesse dia a psiquiatra não foi, disse, não vou poder ir.
E aí, o que acontece? Ela chegou e a psiquiatra ligou, só vou atender outro paciente, eu já não vou poder ir. A enfermeira, não, doutora, não se preocupe. Ela tá bem, saiu, foi pro salão, fez cabelo, ela tá ótima, e tá certo. Ela chegou pro chofer e disse, pro motorista, disse, vai ali comprar tal coisa para mim que eu tô precisando. Tá certo, doutora, eu vou. Foi. Chegou para cozinheiro, eu já tô doida para cozinhar isso, isso e isso. Lá no hortifruti tal tem, você compra, doutora, compra, tá certo. Ficou só ela, a enfermeira, ela disse, hoje eu quero tomar um sol. Quero tomar sol. Aí a enfermeira disse, então vamos subir. Ela morava numa cobertura, disse, vamos subir. Aí ela subiu com a enfermeira. Quando ela subiu com a enfermeira, disse, venha para cá. A enfermeira, ela disse, não, doutora, eu fico bom aqui, fico bem aqui. Aí ela começou a se aproximar, venha para cá, venha para cá. Ela puxou a enfermeira, se jogou da piscina e se jogou da cobertura. E fez uma carta e registrou a carta dizendo, olha, eu não quero que a doutora fulano de tal seja investigada. Isso é uma decisão só minha. Porque quando acontece suicídio, há investigação por parte da polícia. Para ver se alguém jogou, se alguém envenenou. Então, os profissionais envolvidos vão prestar depoimento. E ela registrou uma carta em cartório dizendo que não queria que nada fosse imputado à doutora fulano de tal, porque tinha sido uma decisão dela. Meu Deus. Mas, graças a Deus, esses são números bem menores. 90% poderia ser evitado e a grande maioria são suicídios que são por instintos. Por isso que precisa da família do lado, por isso que precisa de um cuidador. Né? Muito. Quando a gente começa a falar assim, você começa a se lembrar de casos e analisar o perfil de pessoas que estão próximas e você percebe assim que a gente poderia fazer tão mais. Né? Isso. Você para e analisa que nós em si, eu falo de mim, nós fazemos tão pouco. Às vezes a gente vê essas propagandas no Instagram de pessoas na praça dizendo se você precisa de um abraço, me dê um abraço. E a gente às vezes olha assim e diz, rapaz, isso é besteira, né? Sim. Isso é uma coisa tão fútil. Mas na verdade tem tantas pessoas que realmente precisam de um abraço, mas não tem coragem, sei lá, de pedir esse abraço ao pai. Né? Não tem muitas das vezes essa liberdade de pedir esse abraço a uma irmã, a uma irmã, e está ali justamente, eu acho que, não sei, iniciando um processo semelhante a isso, porque, sei lá, por alguma coisa que fez mal, alguma coisa que está perturbando a mente, e essa pessoa que recebe um abraço no meio da rua, pode muitas das vezes ali, e normalmente elas saem chorando. Isso. Né? E isso. você percebe que realmente há algo ferindo a alma. Isso, né? isso. Há algo ali que está machucando a alma dessa pessoa. No âmbito teológico, a gente costuma dizer que o ser humano ele é tricotômico. Ele é corpo, alma e espírito. Sim. O espírito é o de Deus, né? O espírito de Deus. O corpo a gente sabe que é pó. E a alma é justamente esse âmago que sente as emoções. Né? É justamente quando você diz assim, alguém está doente na alma. E uma doença psicológica na mente, ela afeta a alma. Sim. É justamente a pessoa que está triste, está se sentindo angustiada, está se sentindo depressiva, está ali jogada nos cantos, se isolando muitas das vezes. Você percebe que essa pessoa está passando por um problema. Você citou algo interessante, que é a religião em si, e a gente vê que a religião ela tem um somatório muito importante nesse tipo de tratamento que você falou. Porque eu acho que para preencher a alma de alguém, nada melhor do que Deus. Mas que ela não seja utilizada como forma de descaracterizar a doença. Isso é falta de Deus. Que ela seja, que ela seja usada como um fator protetivo. A minha fé em Deus, a minha fé na minha crença em alguma religião me ajuda a sair desse problema. Mas não é a minha falta dela que faz com que eu esteja nesse problema. Entendi. Isso é diferente. E aí você falando isso, eu lembro de uma passagem dele filme Alice no País das Maravilhas, né? E eu acho incrível quando ela chega para o gato e tem uma bifurcação. E aí ela pergunta para o gato, né? Para que caminho eu vou? Que caminho eu devo seguir? E o gato pergunta para ela. Aí o gato chega para ela e diz assim, mas para onde você quer ir? Aí ela diz, não sei. Aí ele diz, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho é válido. Show. Lembrei agora. Né? Então, a gente tem que ter um propósito na vida e essas pessoas estão sem saber para que caminho seguir, para onde ir. E a gente precisa de um gato na vida da gente, né? Norteando. Então, seja esse gato na vida de uma pessoa que
está passando por um problema, que está passando por, de repente, uma ideação, um pensamento suicida, que está passando por um problema psiquiátrico, né? Por um transtorno mental. Então, seja o gato na vida dessa pessoa, que eu tenho certeza que essa pessoa que você ama ou acolhe ela de algum jeito. Então, todos nós precisamos de um gato na nossa vida. Show. Show. Michele, a gente já falou tanto aqui, de repente o tempo Acabou. o tempo já vai embora. E eu já fiquei sabendo aqui que o nosso tempo já tá acabando, na verdade. Mas, mais uma vez, eu quero dizer assim, agradecer a você por estar aqui, é lógico, e dizer também o seguinte, eu não sei, acabei não perguntando a você, se você está atendendo também pessoas aqui, são de ambos os sexos, ou são só mulheres? Não, eu atendo. Explique pra gente aí como Vou funciona. explicar. Não, eu atendo, né? Eu atendo na Mendonça Decisa Odontologia, que fica ali na Avenida do Futuro. Eu atendo homens e mulheres, né? E adolescentes, eu não atendo crianças. E a gente tá lá, de portas abertas. Eu tenho um Instagram, né? Que é Michele Persiano Pisse. E se quiser seguir, vai seguir lá. A gente também está tentando ajudar pessoas por esse caminho. E a gente tá aí, tá à disposição. Show de bola. Pessoal, mais uma vez, tá? Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam até aqui e mais uma vez pedir, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá? Você vai estar ajudando bastante. Hoje nós recebemos a Michele aqui para falar sobre prevenção ao suicídio. Setembro Amarelo é um tema muito importante que precisa ser, sim, falado, né? Precisa, sim, ser debatido pelas pessoas. E para a gente encerrar, Michele, antes de a gente encerrar, na verdade, eu já vou abrir um espaço para você, mais um espaço aqui para você falar um pouco mais. Mas, assim, existem políticas públicas hoje que abracem essas pessoas? Existe algum, não sei, um telefone de contato? Você está ciente disso? Se existe hoje? O primeiro caminho para uma pessoa que vai tentar um tratamento público hoje, né, é procurar o seu posto de saúde. Né? O posto de saúde. Porque lá vai passar por uma triagem, lá vai ser identificado o problema, vai ser encaminhado para o psiquiatra, provavelmente também para um psicólogo, e ali ela vai ser atendida. Existem políticas públicas. Infelizmente, eu entendo, a minha opinião pessoal, que não há o suficiente, não é feito o suficiente por essas pessoas. Mas existe, né? E há um caminho e deve ser buscado. E é um tratamento a ser seguido, né? Como eu trabalho na área particular, eu não sei lhe informar, né? Para onde essas pessoas, um contato, um telefone, para que elas sejam atendidas, né? Mas existe sim políticas públicas nesse sentido. Com relação a Arapiraca, como eu não sou do setor público nessa área, mas eu oriento que procure os postos, né? Os postos de saúde, que aí eu acredito que lá vão ser orientados, né? Já é o primeiro passo, né? É o começo. Já é o primeiro passo. Michele, gostaria também que você deixasse uma mensagem para esse público, né? Não para o suicida em si, sim, mas para a pessoa que talvez esteja passando por um momento difícil. Você deixasse uma mensagem motivacional, né? Uma mensagem que há sim como superar esse momento. De que fase não é fim. Isso. Né? Por mais difícil que esteja, tem como passar, a gente sabe que tem. Eu vou usar a sua frase. E foque nessa câmera aqui. Tá. Vou usar a sua frase. Fase não é fim. Se você está passando por uma situação dessa, procure ajuda. Se for procure no serviço público, procure no particular, mas procure ajuda. Isso é uma fase, né? E aí eu falo para quem está com ideação ou pensamentos suicidas, né? Muitas vezes o que você quer não é acabar com a sua vida, é sim que a dor acabe. E existem meios, existem remédios, existem tratamentos para que essa dor acabe. Então, procure ajuda. Né, de uma pessoa que você conheça, de uma pessoa próxima, de um estranho, mas procure ajuda, porque a vida sempre vai vencer. A ação sempre vence a inação. Então, se você está passando por isso, converse pelo menos com alguém. Né? Isso já é um grande começo. E peça ajuda, falar é muito importante. Né? Procure, como eu falei, procure um gato. Procura um né? gato. Que nem a Alice teve o dela, né? Muito obrigada mesmo. Show de bola. E você falava, eu me lembrei de algo aqui tão interessante. Eu gosto muito de citar a Bíblia em si, e a gente vê Jó,
na Bíblia como uma pessoa que sofreu tanto. Sofreu tanto. Você vai ver de Jó, capítulo 1, até Jó, capítulo de número 42, Jó a todo tempo sofrendo, né? E você percebe que ele perdeu tudo. Se você olhar para o lado, tem gente que diz, mas eu não tenho nada na vida. Você já tem a vida. O bem mais precioso que o ser humano pode ter é a vida. E você olha para Jó, ele perde família, ele perde dinheiro, ele perde filho. A saúde dele começa a ser tocada também. E você vê Jó passando por aquela fase. E no fim é algo muito interessante. Porque quando Jó chega no capítulo 42, ele diz assim, antes eu só ouvia falar, mas hoje eu posso sentir. Ou seja, o propósito de Deus na vida dele era isso. Era passar por esse sofrimento. E através do sofrimento de Jó, hoje a gente tem muito... Eu particularmente meditava muito nessa passagem. E assim, eu parava e dizia, cara, ainda tem esperança, sim. Sim. Ele vai falar no capítulo 19, versículo 25, ele diz o seguinte, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, a esperança dele era Deus. Sim. E no momento certo o Senhor se levantou a favor dele. Então tenho certeza absoluta que há um tratamento por meio do psicólogo, por meio da medicina em si. Há sim uma série de fatores a ser seguido. E se lembre sempre que a fase não é o fim. Vai passar como tudo passa. E o maior bem que o ser humano pode ter na vida, na verdade, é a vida. É a vida. A partir do momento que a vida acaba, acabou tudo. E não importa o restante, o principal é a vida. Isso. Até por isso que ela é o bem mais protegido do ser humano. Isso. Não é isso? Isso. Então eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que nos assistiram. Agradecer de coração mesmo. Pedir, se inscreva, curte, compartilhe, comente. E agradecer a você, Michele. Obrigado por ter aceitado esse convite. Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui. Obrigada. E vamos trazer um outro dia para a gente falar mais, né? Vamos que a conversa se estende, né? Se estende muito. Então, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Obrigada. Para vocês, um forte abraço. Até o próximo.